Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Que bom estar de volta, que bom estar aqui com vocês. Eu passei 2 semanas fora e essas 2 semanas foram muito agradáveis, viajando pelo velho mundo, conhecendo velhas coisas e coisas novas. Tempo de convivência com Karina, tempo de reflexão, tempo de aprendizado. Há coisas que são marcantes assim, como quando subimos a colina que dá para a Faculdade de Direito de Coimbra, e eu queria conhecer essa histórica faculdade, onde estudaram aqueles que fundaram a Faculdade de Direito do Recife. Antes da proclamação da independência do Brasil, todos os bacharéis iam estudar em Coimbra. E aí eu cheguei lá num prédio e perguntei se era ali que ficava a Faculdade de Direito. E a moça que me atendeu disse assim: bem, ela esteve aqui por 400 anos, mas agora mudou-se para o prédio que fica ali ao lado. Quer dizer, na verdade, tanto Salamanca, na Espanha, onde na verdade esse diálogo aconteceu, quanto Coimbra, que tem aquela presença imponente, foram universidades que eu queria conhecer muito, que eu desejei estar lá e ver os velhos prédios e conhecer aqueles lugares tão bonitos e tão marcantes. E pela graça de Deus, nem Karina, nem Eugênia, nem Durval se chatearam em ir visitar esses lugares que falam mais para mim e para o meu coração do que para eles. Quando estávamos já na Inglaterra, eu aqueci e achei que uma viagem até Cambridge ia ser demais para eles, assim, e decidi ficar com eles em Londres. Mas em várias ocasiões eu ainda insinuei: vamos dar uma passadinha em Cambridge, conhecer a universidade e tal. Tudo isso foi muito bom e eu louvo a Deus por isso. Durante aqueles dias que nós estivemos fora, uma frase foi dita por mim, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes em diálogos diferentes. Esta frase foi dita porque eu ouvi de outras pessoas dizerem. De algum modo, esta frase se instalou em mim e eu a repeti. E depois de tê-la dito 2 ou 3 vezes, ela me começou a doer. E é por causa justamente da dor que esta frase me causou que hoje eu gostaria de propor a vocês a mensagem que irei pregar. Gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24. Este capítulo, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, é talvez a mensagem de Jesus mais elaborada sobre o fim dos tempos. É uma reflexão do Salvador acerca dos acontecimentos que se dariam nos últimos dias. Mateus, capítulo 24, e na minha Bíblia o registro está na página 986. Mateus, capítulo 24. Vocês chegaram lá? Então eu gostaria de ler
e ler até o versículo 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A pergunta dos discípulos era acerca de que evidências se manifestariam no tempo e no espaço para que então eles pudessem saber que os fins ou o fim dos tempos se aproximava. E ele lhe respondeu, versículo 4: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Haverá então aqueles que enganarão a muitos, haverá guerras e rumores de guerras, mas isso ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas isso também não é o fim. Isto é apenas o princípio das dores. Jesus começa a utilizar a metáfora que dominará todo o capítulo 24, que é a metáfora da parturiente, da mulher que está para dar à luz. E ele diz: olha, as fomes, as guerras, as pestes, tudo isso não é o fim, são apenas as primeiras contrações. Versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos ler juntos o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O versículo 12, mais uma vez. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus está predizendo, está profetizando acerca de acontecimentos que se dariam nos anos e séculos que sucederiam à sua pregação e à sua passagem pela terra. E o objetivo da mensagem de Jesus em Mateus 24 é dar aos discípulos evidências que os ajudasse a perceber que processos desembocariam no fim dos tempos e que agruras, que dores, que dificuldades eles teriam que passar, para que depois de tais dificuldades, então, viesse o tempo da restauração de todas as coisas, viesse o tempo daquilo que Daniel lembrou, são as bodas, é o tempo da alegria, da consumação, do encontro definitivo e para sempre da noiva que é a igreja, com o seu noivo que é Cristo. E a pergunta dos discípulos é, depois de ouvir Jesus predizer que partiria
A pergunta dos discípulos tem a ver, mas quando tu voltarás, quando tu retornarás, quando tu restaurarás a ordem de todas as coisas? E é então que Jesus fala sobre tudo isso. E uma das evidências, e é esta sobre a qual eu gostaria de elaborar e de pensar com vocês hoje à noite, é que o amor se esfriará de quase todos, e isto em decorrência da multiplicação da nossa iniquidade. Da iniquidade neste mundo, na iniquidade deste século, da iniquidade neste tempo que termina com o telos, termina com o fim, e cresce a iniquidade e esfria o amor. E essa é uma evidência de que nós estamos nos últimos tempos, segundo Jesus de Nazaré. Eu acho, meus irmãos, que esta evidência tem se manifestado. O poder de amar tem esfriado. A frase que eu comecei comentando com vocês e a qual eu repeti durante a viagem, e que se transformar numa convicção em nós, é o fim do Evangelho em nós também, é esta, que já é lugar comum no meio empresarial, no meio executivo. A frase é essa, Naim: não existe almoço grátis. Já ouviram essa frase? Não existe almoço grátis. Essa é uma frase cujo conteúdo é o seguinte, Paulão: se alguém lhe convidar para almoçar e lhe oferecer um almoço e disser a você que você não precisa pagar nada, que é tudo free, é boca livre, fique certo de que esse alguém que lhe convida para o almoço tem uma intenção subreptícia, escondida, oculta, e que essa intenção será ou não percebida por você, mas ela se manifestará durante o almoço. O cara te convida para almoçar e lá pelas tantas ele diz: mas aproveitando que nós estamos aqui, eu gostaria de apresentar a você este produto, ou este serviço, ou gostaria de desafiar você a esta ou aquela atividade empresarial. A ideia, em síntese, é de que não existe almoço grátis, ou seja, ninguém dá nada a ninguém sem que por trás disso haja uma vontade, uma intenção, haja um propósito, um objetivo, sem que aquilo se encaixe numa trama de utilidades que, ao final, realizará o interesse daquele que lhe propõe o almoço. Eu ouvi a frase, achei ela curiosa, achei que ela se identifica muito com o tempo que a gente está vivendo. De certo modo, a aceitei em minha alma. Disse a Karina, a Eugênia, a Durval 2 ou 3 vezes durante a viagem, mas de uns dias para cá essa frase está ardendo em mim como uma semente do inferno na minha alma. Porque, Djalma, o Evangelho é justamente o oposto. O Evangelho é um banquete de graça. A proposta do Evangelho é antagônica a esta ideia de que não existe almoço grátis. Porque, Arnaud, o que Deus tem feito na tua vida, desde o teu nascimento até hoje, é te oferecer almoços grátis. O que Deus tem feito comigo e com você, durante toda a nossa história, é nos dar o que não merecemos, é nos oferecer o que não nos dignificamos para ter ou para acessar, por amor. Mas se Satanás lograr êxito na intenção de nos fazer crer que não existem almoços grátis e que nós também não devemos oferecer aos outros nada sem que isto que oferecemos carregue
a sua objetividade, a sua utilidade, o seu interesse, então, de fato e de uma vez por todas, se perdeu o poder do Evangelho. Isso mexeu tanto comigo e me incomodou tanto nos últimos dias que ontem eu fui celebrar um casamento. E vocês sabem sobre o que eu preguei no casamento ontem? Os noivos tinham nada a ver com isso. Mas estava na minha alma e eu falo tudo que está na minha alma mesmo. O texto que eu li para meditação durante o casamento foi este: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas sabe, para dizer aos noivos que a única coisa que quebra a lógica da utilidade é mesmo o amor. E olhar para Isis e para Rafael, que estavam casando ontem à noite, e dizer a eles: vocês não estão aqui porque precisam. O amor de vocês não é necessário. E só é amor porque não é necessário. Esta celebração não é necessária e só agrada a Deus porque não é necessária. Vocês não foram constrangidos, coagidos a fazê-la. A festa que vocês estão realizando não é necessária e só é graça para os convidados porque não é necessária. Nada aqui é fruto da obrigação, e é porque não é fruto da obrigação que é amor. Porque o amor não se manifesta porque há um motivo sem o qual ele deixaria de existir. E é por isso, então, eu recitei para eles que a mais bela canção romântica que eu conheço é esta que Gilberto Gil fez uma versão e que eu acho tão bonita, em que ele diz assim: não é Natal, nem São João, nenhuma notícia no jornal, nenhum ET brincando no meu quintal, não tenho sequer um verso original para te contar e começar uma canção. Eu só chamei, eu só te liguei porque eu te amo. Só chamei porque é grande a paixão. O amor só é amor porque ele não é algo necessário, obrigatório. O amor rompe a lógica da necessidade e se insurge neste mundo como um fragmento da natureza divina em nós. Por isso é que Jesus disse que quando o amor desaparecer deste mundo, então este mundo acabará. E ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas não de todos, porque no mundo sem amor é o fim. Hoje eu gostaria de lhes falar sobre o que nós podemos fazer para que o amor da gente não esfrie. Deixa eu dizer a vocês que viver num mundo sem amor, viver num mundo em que não existem almoços grátis, viver num mundo em que toda palavra, toda ação, todo gesto é meio para atingir um outro fim, em que nós somos usados e manipulados como peças de uma engrenagem cujo propósito é outro e não a nossa felicidade, não a nossa integridade. Isto sim é o inferno que cada vez mais campeia, cresce, se espalha no mundo. A igreja do Senhor Jesus existe, Thomas, para lutar contra o inferno. E o inferno cresce. O inferno cresce e a igreja diminui. O inferno se espalha e não se espalha
somente na imoralidade que nós encontramos no mundo, se espalha na religião e na moralidade religiosa, que prescinde do amor. Não precisa amar. Para ser um bom religioso, você não precisa de amor. Já notaram isso ou não? Basta você não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, não fazer aquilo outro, ou pelo menos não dar a pinta que ele faz. Para ser um bom religioso, basta você cumprir um conjunto de regras e de condutas pré-definidos pela cúpula do grupo religioso, que você será religioso. A religião prescinde do amor. E o que é mais assustador é que nunca vivemos num tempo com tanta religião, os canais de televisão, os canais de rádio, o tempo todo a religião é Jesus, é oração, é o poder de Deus, e eu vejo tudo aquilo e não vejo nenhum sinal do reino de Deus presente. O que eu vejo é o inferno se espalhando por tudo que é canto, o inferno crescendo, se inflacionando. Mas Jesus profetizou dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, que a igreja vai atacar o inferno e vai vencer o inferno. Mas isso precisa ser verdade em primeiro lugar em nós, porque o que eu vejo é que o inferno está crescendo em nós também. À medida que o amor esfria, o que toma lugar é a escuridão da iniquidade em nossas vidas. Porque, palha, só existe santidade motivada pelo amor. Essa é a única santidade na qual eu acredito. Uma vida só é consagrada a Deus pela propulsão do amor em nós. Eu de fato creio e desejo que em Labri se acenda uma chama, e que essa chama tenha labaredas tão altas que mesmo os indivíduos que estejam ao longe possam vê-la, como aconteceu com Moisés, que viu no monte aquela sarça que ardia e não se consumia. A imagem da sarça queimando e não se consumindo é a imagem original de minha fé presbiteriana, cujo símbolo é uma sarça e uma chama que nela queima e nunca se consome. Mas essa chama que arde, que brilha, que ilumina e não destrói, é o amor. Mas o amor se perdeu nos projetos empresariais eclesiásticos. O amor se perdeu nos códigos religiosos que permitem que nós vivamos no nome de Deus, sem Deus. Vivamos entre irmãos sem cuidado pelos irmãos. E você sabe que o amor está esfriando em você. Quando duas coisas acontecem, o amor está esfriando em nós. Quando morrem em nós o interesse e o cuidado. Quando morrem em nós o interesse e o cuidado, é porque o amor esfriou. O interesse pela vida do outro, pelas dores do outro, pelos sofrimentos do outro. Esse outro não é aquele rapaz malhado de abdômen definido do Big Brother, por quem todos estamos muito interessados. Nem é para saber se aquele casal vai dar certo ou não vai dar certo na novela das 8. Está todo mundo interessado nesses indivíduos irreais e virtuais.
à medida que nos desinteressamos das pessoas que nos cercam. Aquele que recebe no Evangelho um nome muito específico e especial, se ele é chamado de meu próximo. É muito mais fácil se interessar pela vida dos outros no Facebook, porque existem mecanismos no Facebook que ajudam muito a você, porque você pode excluir, bloquear. Mas como é que você faz para excluir e bloquear as pessoas que existem perto de você? Nós aprendemos a técnica. Se não existem nos aplicativos e softwares que estão diante de nós, nos nossos equipamentos, nós bloqueamos e excluímos na alma da gente o outro, dotando-os da invisibilidade. Cada vez mais, era eu e Geraldo que assistíamos isso quando éramos crianças e adolescentes. O Homem Invisível, lembra dessa, Geraldo? O cara tirava o rosto, sei lá, a pele ficava invisível, né? Lembra dessa, Geraldo? Era um seriado de TV, O Homem Invisível. Isso hoje, Geraldo, não ia dar sucesso, não. Porque a coisa mais comum do mundo é as pessoas se tornarem invisíveis, Geraldo. O que tem de gente invisível nesse mundo é brincadeira. Se as pessoas nos incomodam, se a gente as invisibiliza, as bloqueia, as exclui. E de tanto excluir, e de tanto bloquear, e de tanto deitar o manto da invisibilidade do Harry Potter sobre essas pessoas, nós ficamos num estado de coisas, Ana, em que só enxergamos a nós mesmos. E esse ser que só enxerga a si mesmo tornou a sua história trágica. Agora, se eu não me interesso, se eu não vejo, se eu não sei, como cuido? Muito menos cuidar. Há aquelas pessoas pelas quais, em relação às quais, não é tão fácil dotá-las de invisibilidade, porque elas têm uma densidade e uma presença tão... não dá. São as pessoas da relação mais próxima de nossa família, são os nossos colegas de trabalho, os nossos chefes imediatos, ou aquelas que são subordinadas a nós de modo imediato. Essas pessoas não dá para ignorá-las, porque elas são uma presença muito densa nas nossas vidas. Mas o que dá para fazer é descuidar delas, é não se interessar cuidadosamente por elas. E amor é cuidado, e cuidar é amar. E nós estamos tomando providências cada vez mais objetivas e imediatas para que o número de pessoas ou a intensidade de cuidado que temos com as pessoas seja menor. O amor está esfriando em nós, na justa medida e proporção em que o interesse e o cuidado diminuem. Agora, isso não acontece sem que a iniquidade se multiplique em nossas vidas, porque o amor esfria e a iniquidade se multiplica numa relação de causa e efeito. Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E quando a gente pensa que a iniquidade que se multiplica é a imoralidade, a gente é ingênuo ao pensar assim. A iniquidade que se multiplica é exatamente essa iniquidade do tempo da gente, do egocentrismo, dessa vontade de ser só no mundo,
ou de lidar com o mundo como se você fosse a primeira e a última instância de interesse de todas as coisas. É essa iniquidade que se multiplica, e à medida que ela se multiplica no nosso mundo, no nosso tempo, o amor esfria. Agora o problema, Moisés, é o seguinte: o problema é que Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca distintiva da igreja é o amor. A marca distintiva da igreja não é a ortodoxia. A marca distintiva da igreja não é a cruz. A marca distintiva da igreja não é o culto, a liturgia, a eucaristia. Nada disso define e sinaliza a presença e a existência da igreja. O que marca, define, sinaliza, identifica a igreja, e a nós como discípulos e partícipes dessa igreja, é o amor. Se não houver amor entre nós, ou se esse tiver esfriado, então o fim já veio, o fim já aconteceu, pelo menos o fim do evangelho em nós. E aí, Lani, a pergunta é: Martorelli, o que a gente pode fazer para que essa chama que ainda não morreu, que ainda não se desfez, que ainda não se perdeu, mas que está em nós, ela volte a se acender? Como um velho hino que eu e Hélio aprendemos quando éramos crianças, do inário, que diz assim: vem e inflama, viva a chama. Vem e inflama, não é? Vem, põe de novo, Senhor, esse fogo, esse calor. Não para que eu fale em línguas, nem para que eu profetize, não para que eu opere curas e sinais e milagres extraordinários, mas que eu seja capaz de novo para amar. Capaz de amar o meu próximo, porque quanto mais crescer e se acender o amor em nós, menos espaço haverá para a iniquidade em nossas vidas. E aí eu queria terminar a mensagem dando 3 conselhos simples, todos eles necessários para a minha vida, todos eles que eu preciso ouvir e seguir. O primeiro deles é o seguinte: entenda e aceite que o único lugar em que o evangelho se manifestará na sua vida são em suas relações interpessoais. O evangelho nunca será uma fé independentemente de pessoas, porque não foi isso que Deus quis que fosse. De tal maneira que eu não serei um seguidor do evangelho se, fechado no meu quarto, eu fizer afirmações verdadeiras acerca de Deus. Imagina se esse indivíduo que pega lá o catecismo de Westminster, a confissão de fé, e a recita o tempo todo, e crê em tudo que diz, esse indivíduo não terá nem de longe alcançado o evangelho, porque o único lugar em que o evangelho se realiza é nas suas relações interpessoais. É mais uma vez Gil, esse profeta da música popular brasileira, que tanta coisa bonita, bela e reflexiva já me fez buscar nele. Outro dia eu estava com os pastores aqui, conversando,
um pastor e um presbítero tinham vindo de Palmares para essa reunião aqui. E o tempo todo eu falava sobre canções de Gil, de Gilberto Gil. E dizia o significado teológico das canções. Os caras foram ficando impressionados com aquele negócio todo das músicas de Gil. E tem uma canção de Gil que diz assim: se os frutos produzidos nesta terra não são tão doces e polpudos como os frutos da tua ilusão, se o arado preso a essa terra não produz o que você queria, então amarra o teu arado a uma estrela, e então tu serás o camponês solto nos ares, o lavrador louco dos céus. Mas entenda uma coisa: quanto mais longe da terra, tanto mais longe de Deus. Eu acho isso fantástico, né? Se você quer, se você não está feliz, se as pessoas não são como você gostaria que fossem, se a vida não é como você deseja, e você quer fugir disso tudo, amarra o teu arado a uma estrela, te aliena, vai para outro mundo, vai viver em outro lugar, vive as tuas delícias e delírios alienados. Mas entenda uma coisa: Deus não está lá, porque quanto mais longe da terra, tanto mais longe de Deus você estará. Porque Deus vive aqui, nessa terra, onde os frutos não são nem tão doces, nem tão polpudos quanto os frutos da nossa ilusão. Então, meu primeiro conselho, minha primeira advertência, minha primeira constatação com vocês é que o evangelho só é possível dentro das nossas relações interpessoais. E essas relações interpessoais, verdade é, não são nem tão doces nem polpudas quanto os frutos da nossa ilusão, mas é só nelas que o evangelho pode ser expresso. Meu segundo conselho: aceite as pessoas nas relações que você estabelece com a mesma graça e misericórdia que você tem aceito a si mesmo. E se você não tem aceito a si mesmo com graça e misericórdia, cure isso em você. Eu não sei, eu brinco com Karina, às vezes a gente conversando, parece-me que a maioria das pessoas não tem um problema de autoestima. Algumas pessoas têm, é verdade. Mas muitas pessoas que a gente conhece têm uma boa autoestima, uma boa visão de si mesmo. Eu sou uma pessoa que tem uma boa autoestima, eu me curto. Eu gosto de mim. Claro que eu não sou como eu gostaria, mas eu gosto de mim. E sabe de uma coisa? Ah, Eliane, eu me compreendo tão bem. Eu me perdoo, que é uma beleza. Ah, poxa vida, como eu me dou bem assim, sabe? Eu me aceito, eu erro, reconheço que errei, mas logo esqueço que fiz besteira e digo: ah, mas é assim, eu sou uma pessoa, um ser humano. Difícil não é me amar e me aceitar. Difícil é aplicar esses padrões que eu aplico a mim, ao meu próximo. Porque eu preciso saber que ele não é diferente de mim, nem melhor nem pior do que eu sou. E se eu sou capaz de me amar, de me aceitar, de me compreender, de me perdoar, de continuar vivendo comigo há 45 anos e achar que foi pouco até agora, eu estou vivendo comigo há 45 anos e estou achando pouco. Se Deus permitir, quero viver mais anos comigo, porque me dou muito bem comigo.
E por que eu não sou capaz de suportar o outro? Se o outro só tem defeitos diferentes dos meus, ou às vezes os mesmos que os meus, e por que eu não consigo aplicar ao outro os mesmos princípios e comportamentos que eu aplico comigo mesmo? E se você é alguém que se divorciou de si, se rejeitou a si, então cure isso, porque o que o Senhor Jesus nos ensinou foi amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então amar a si mesmo é parte do Evangelho, mas também não se encerra em amar-se a si mesmo. O Evangelho, como eu disse no primeiro conselho, se manifesta em amar o outro, que é cuidar do outro, que é se interessar pelo outro, mas aplicando ao outro os princípios de cuidado, de perdão, de compreensão que nós temos por nós mesmos. Em terceiro e último lugar, não deixe que morra nem esfrie em você o amor a Deus. Amar a Deus é o que baliza a vida da gente. Amar a Deus é o que nos oferece um padrão e um modelo para as nossas relações conosco e com o próximo. Se não fosse o amor de Deus por mim, se Deus fosse, por exemplo, justo comigo, dessa justiça tacanha, mesquinha, medíocre, que a gente ouve falar por aí, do caráter retributivo, da justiça que é dar a alguém aquilo que ele merece. Não, Deus não me trata assim. Deus me trata com graça e com misericórdia, para que eu trate as pessoas com graça e misericórdia também. E eu reconheço o amor de Deus por mim, e eu quero amar a Deus, mas o amor de Deus está se esfriando. Deixa eu dizer isso de novo, e eu quero pedir a atenção de todos vocês. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E esse amor é amor pelo próximo, é amor por si mesmo e é amor por Deus. E a gente está vivendo uma época em que o amor por Deus está esfriando muito. Você acha que as igrejas crescem porque as pessoas amam a Deus? Se Deus dependesse do amor dos homens, ele estaria perdido, porque o amor se esfria de quase todos. O que eu vejo são pessoas querendo construir impérios religiosos. O que eu vejo são as pessoas querendo ter mais adeptos. Eu lendo hoje à tarde a minha Bíblia, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, eu ouvi Jesus dizendo uma advertência aos escribas e fariseus, e ele dizia assim, Hélio: e vós rodeais a terra para fazer um prosélito, e quando o fazeis, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que sois vós. Fiquei pensando em estratégia evangelística, Ricardo. Os caras estão rodeando a terra para fazer um prosélito. Aí quando consegue prosélito, é aquele indivíduo que eu converto à minha religião. Isso é proselitismo. Proselitismo é trazer para a minha fé. Prosélito é o cara que deixou a fé dele para vir para a minha. E quando eu conquisto um prosélito, disse Jesus, que os escribas e os fariseus rodeavam a terra para fazer um prosélito, e quando o faziam, o tornavam 2 vezes mais filho do inferno do que eles mesmos eram. Então, não me consola o coração ver as igrejas crescendo, ficando estufadas, porque nada disso é movido por amor a Deus. Porque o amor está se esfriando. E talvez esteja esfriando em mim, em você. O amor a Deus. O amor a Deus. A vida por Deus, a vida com Deus. O prazer em Deus, de estar nele, de se mover nele, de viver nele, de confiar nele,
de fruir segurança dele. Nossa relação com Deus está se tornando uma chama tão pequena. Não deixa isso acontecer. Renova o teu amor, renova o teu laço com Ele, que tem sido graça e fonte de misericórdia com você. Foi Deus quem me ensinou a oferecer almoços grátis. Foi Deus quem me ensinou que existem almoços grátis. Porque Deus não espera nada de mim. Tiane, não há nada que eu possa dar a Deus que o recompense por tudo que Ele tem feito por mim. E amar a Ele é deixar que o verdor, a seiva, o vigor, a vitalidade do Espírito encha a minha vida. E agora eu queria convidar você a ficar de pé comigo, a gente vai orar. O pecado milita contra o amor e o amor milita contra o pecado. Foi isso que Jesus nos ensinou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Me consola, Roberto, mas quase também é mais um detalhe. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas eu quero renovar o meu amor por Deus. Quero dizer, Senhor Deus, eu lembro do teu cuidado por mim. E eu lembro quando essa semente de amor chegou ao meu coração. E quando ela se tornou broto e flor em botão. Eu quero, Senhor, te amar, eu quero voltar a esse amor. Eu quero renovar esse amor contigo. Eu quero que se acenda essa chama na minha vida. E eu sei, eu estou certo, que em crescendo o amor, diminuirá o pecado. Porque onde habita o amor, se desfazem os laços da iniquidade, que aprisionam, que entristecem e que machucam. Nós vamos cantar uma canção. Daniel, Regilene vão nos dirigir nessa canção. E eu queria convidar você a orar enquanto eles cantam essa canção, pedindo ao Senhor que faça reacender em você o interesse e o cuidado, que você compreenda que não existe possibilidade do Evangelho na sua vida se isso não se manifestar nas suas relações interpessoais, que essas relações devem ser marcadas pela tolerância, pela paciência, pelo perdão que você tem consigo mesmo. E se você não tem consigo, precisa ter, curando a si mesmo, ou deixando-se curar pelo Espírito. E por fim, que nós voltemos a Deus e nos coloquemos diante dele e renovemos a nossa relação de amor com Ele. Eu sei
lhe dar uma dica de como começar isso na prática na sua vida. Quando a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã se tornou sofrida e ridiculamente inexplicável, e achando pouco, o governo americano se envolveu em outras crises, em outros movimentos de guerra na Ásia. John Lennon teve uma ideia maluca. Ele mandou fazer um outdoor e espalhou por Londres e por todas as capitais do mundo. Ele se associou a pessoas, a empresários, e o outdoor era um outdoor branco com uma frase em preto. Só isso, mais nada. E essa frase tinha 3 palavras: War is over. A guerra acabou. Mas a guerra não tinha acabado. A guerra não tinha parado. Mas o que Lennon queria dizer era que para você pode acabar. Se você não se envolver nela, e se ninguém se envolver nela, ela vai acabar. War is over. Simplesmente diga isso a todo mundo: a guerra acabou. Minha guerra com você acabou. Minha guerra com qualquer um acabou. Minha guerra comigo acabou. Estamos em paz e para as pazes aqui estamos. War is over. A guerra acabou. Que todo mundo saiba que a guerra acabou. Isso é um começo para que o amor encontre um lugar. Senhor Deus, aqui estamos nós, estes que têm sentido o amor se esfriando. Te pedimos, Senhor, que reacendas o nosso amor, que faças com que essa chama reviva, ganhe em intensidade, ganhe em brilho, ganhe em poder, ganhe em luz, ganhe em dinamicidade, em concretude, em abraço e relações de amor. Senhor Deus, não permita que nos desapeguemos de Ti, que a nossa relação e a nossa alegria em viver contigo e na Tua presença se percam, Senhor. Tem compaixão de nós e ajuda-nos a viver em paz neste mundo, em paz com as pessoas próximas e distantes, em paz com quem nos feriu, em paz, porque esta é a mensagem do Teu Filho, Príncipe da paz. Ajuda-nos, fortalece-nos, glorifica o Teu nome em nós, Teus discípulos, que amam uns aos outros. Amém. Vamos nos abraçar. Vamos nos abraçar.